Boa noite, meu nome é Luciana, eu sou diretora da USE, que é a União das Sociedades Espíritas, aqui da Distrital de Santo Amaro. E é com muita alegria que nós iniciamos hoje um novo trabalho, que são pequenas palestras que a gente vai preparar assim, nesse jeito virtual, né? Nós aqui, vocês aí, todos na segurança dos seus lares, nesse momento que a ordem é da gente ficar em casa, né? Da gente se cuidar dos nossos. Então, muitos centros, né? Inclusive o Seara do Mestre, o Naufé e tantos outros estão com as suas portas fechadas. Então, nós achamos que é o momento da gente apoiar, né? Apoiar as casas, chegar aos lares e tentar, de alguma forma, manter a nossa rotina de assistir palestra, de fazer as nossas preces. Então, nós estaremos aqui toda semana, às quartas e às sextas-feiras, com vídeos de aproximadamente 20 minutos, falando do nosso livro mais querido, que a gente traz nas palestras semanalmente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, iniciando este trabalho, a gente vai falar hoje sobre a introdução dessa obra. Sabe a introdução do livro? Aquela que a gente pula, né? Que a gente pula, né? Tem aqui então o índice, aí a gente dá uma olhadinha, tem aqui uma explicação que normalmente a gente, não precisa ler, né? Tem um prefácio, aí a introdução. A introdução do Evangelho, ela é grande, né? Então é uma dica de que tem muito conteúdo aqui. Então a gente vai falar sobre uma partezinha dessa introdução, uma parte muito importante. Para começar, aqui no prefácio tem uma mensagem do Espírito da Verdade. E essa mensagem, ela fala sobre o tempo, né, aquele tempo que Kardec estava preparando as obras da codificação. Então, o Espírito da Verdade nos diz assim, do movimento que acontecia, né, para que tudo aquilo acontecesse. Então, ele nos diz que os Espíritos do Senhor, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, a fim de iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Olha que coisa linda, né? A gente imaginar os espíritos de luz recebendo ordens do próprio Pai, né? Para que estejam conosco em todos os cantos da terra, a fim de iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Quem será que são esses cegos, né? Não sei. E aí ele fala assim, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então os Espíritos vêm para nos iluminar, para explicar, né? O que é certo, o que é errado, né? Glorificar os justos. E encerra dizendo que um coro de anjos se reúnem e convidam os homens a um concerto, a um divino concerto, para que os homens e os anjos se unam, né? Unamos as nossas mãos e as nossas vozes, para que as nossas vozes vibrem de um extremo ao outro do universo. E ele termina dizendo, estamos juntos de vós, amai-vos uns aos outros, fazei a vontade do Pai e podereis entrar no reino dos céus. Bonito, né? Então aqui já dá uma ideia, né, da finalidade do Evangelho. O que ele veio fazer, né? Para que esse livro?
Por que será que Kardec se deu ao trabalho, né? Já tinha a Bíblia, né? Para que ele escreveu mais? Para que ele explicou mais? E aí, já indo para a introdução, Kardec nos fala que o Evangelho tem 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, fala das profecias e as palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e, por último, o ensino moral. Qual desses 5 itens será o mais importante no Evangelho, né? Com certeza, o ensino moral. Porque todas as religiões, né, que a gente conhece, elas se confrontam, né, nos 4 itens anteriores. Mas quando a gente fala de moral, de ensino moral, aí todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Não tem discussão, né? Que a gente precisa aprender e crescer moralmente, isso é um fato, né? Então, gente, precisamos sempre, né? Amar a Deus, amar ao próximo, amar até o inimigo, né? A necessidade do perdão, o não julgamento, fazer o bem sem esperar retribuição, a necessidade da caridade, a importância da caridade, né? É toda essa parte moral que a gente precisa, né? Construir em nós, fortalecer dentro da gente. E todos esses ensinamentos estão no Evangelho e já estavam na Bíblia, né? Mas por que é tão difícil a gente colocar em prática, né? A gente lê, a gente fala tanto, mas a gente sofre na hora de praticar, né? Isso acontecia ainda mais antes do Evangelho, né? Porque antes do Evangelho, a gente consultava a Bíblia. E aí, sem todas as explicações que tem aqui, fica ainda mais complicado da gente entender as parábolas de Jesus, as falas dele, né? Então, o que acontece? Era muito comum a gente ler, mas não entender. E se não entende, o que adianta, né? É como aquelas missas em latim, né? Que as pessoas repetiam palavras, mas não sabiam o que estavam falando, né? Porque as palavras, elas precisam tocar o coração, né? Fazer uma transformação lá dentro. Então, o que Kardec fez, né? Para fazer esse livro aqui, ele selecionou partes dos ensinamentos de Jesus que, conforme está explicado aqui, constituem um código moral universal e agrupou os assuntos conforme a sua natureza. E segundo e principal motivo para Kardec fazer isso aqui, o objetivo dele era colocar o Evangelho de Jesus ao alcance de todos, explicando as passagens, o que Jesus queria dizer, né? O que aquela parábola, né? Qual o fundamento moral daquela história? E mais importante, as consequências daqueles ensinamentos. Como aplicar o ensinamento de Jesus às diferentes situações das nossas vidas. Então é por isso que a gente vê o livro e aí tem lá, né, a parte da Bíblia e depois diversos espíritos vêm e explicam para nós, né, o que aquilo quis dizer, né? Vem aqui rainhas dar seu depoimento, né? Tem meus mensagens aqui de Paulo, de Santo Agostinho, falando como ele fazia, né, para ser melhor. Então, olha que bacana. E Kardec fez tudo isso sozinho? Não, né? Acabei de falar. Kardec estava sempre muito bem acompanhado. Então, cada ensinamento do Cristo tem uma explicação, ditada pelos espíritos. E aí, essas mensagens, essas comunicações que chegavam a Kardec, chegavam de diversos locais, né? Ele não consultava um médium ou um grupo de médiums, não. Ele era o polo que agregava, né,
Diversos médiuns de todos os países mandavam essas mensagens para ele, e Kardec, o nosso codificador, tinha este cuidado, né, este trabalho de selecionar, de averiguar, de conferir, né, porque os espíritos também podiam mandar mensagens que não cabiam, e Kardec tinha esse papel de selecionar, de usar a lógica, a razão, para falar, para escolher, né, o que ia entrar nessa obra como nas outras que ele escreveu. Qual o objetivo desta obra, né, do Evangelho? O objetivo da obra é adequarmos a nossa conduta à moral do Cristo. Assim, o Evangelho do Cristo não será mais letra morta, porque cada um de nós a compreenderá. E aí nós seremos cobrados a colocar em prática e viver o Evangelho. Ó, que coisa bonita! E não estamos sendo cobrados o tempo todo, né? A sermos melhores, né? A vermos o próximo com mais compaixão, a julgarmos o quanto menos melhor, né? Colocarmos a caridade nas nossas ações no dia a dia, né? E não num ato com uma hora marcada. Fundamental isso. E aí, dentro da introdução, Kardec nos explica uma coisa muito importante, né? Porque assim, se o Espiritismo é a chave para nós entendermos Jesus, né? Qual seria essa autoridade, né, que o Espiritismo tem para virar essa chave tão importante para conhecermos Jesus, né? A autoridade do Espiritismo vem exatamente do fato de que ele não é obra de um homem, né? Não foi criado por Allan Kardec. Ou também não foi ditado aos espíritos somente a ele. Não, né? A nova revelação foi trazida pelos espíritos, que a levaram a todos os cantos do mundo. E aí o Evangelho diz assim que um homem pode ser enganado e pode até enganar-se a si mesmo, mas isso não pode acontecer quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Eis a garantia da doutrina espírita. E Kardec nos fala também da importância de analisarmos as mensagens recebidas pelos espíritos, passando tudo pelo crivo da razão, do bom senso, da lógica rigorosa, rejeitando aquilo que não bate, por mais respeitável seja o nome que assina aquela mensagem, né? Olha que coisa bonita, né? Nada é assim aceito, né, porque falou, né? E quantas mensagens a gente tem visto, né, rodando no Facebook, né, assinada por nomes respeitáveis. Olha Kardec nos convidando à reflexão, ao estudo o tempo todo, né? Ser espírita dá trabalho, gente. Não é fácil, não. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diferentes lugares, né? Então era isso que acontecia com Kardec, né? As mensagens recebiam de pessoas distantes, que nem sabiam que Kardec precisava daquela resposta, né? E aí ele via, olha, essa mensagem aqui veio lá do canto do país, essa outra veio de outro canto, de outro continente, e elas estão dizendo a mesma coisa, né? E aí ele ia analisando e fazendo essa seleção. Lembrando que nós estamos falando aqui dos princípios da doutrina, né? Na introdução, Kardec nos fala que recebia cerca de comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo. Kardec excluía, inclusive, a sua própria opinião, né? E orientado pelo plano espiritual, que, como eu falei para vocês, Kardec era muito bem acompanhado, ele ia analisando e construindo a codificação espírita.
Ainda na introdução, nós temos também informações históricas que nos ajudam a compreender as lições que ali estão, né? Então, por exemplo, na introdução, Kardec nos explica quem são os samaritanos. Samaritano não é só aquele que nasceu na Samaria, tem mais atrás disso, né? Então ele nos explica que os samaritanos, eles eram um povo apartado, eles eram tipo deserdados, né? Eles tinham um templo próprio, eles não se misturavam, eles estudavam uma parte da lei de Moisés, não aceitando tudo, né? E por isso, né, por essa opinião, por essa posição deles, eles eram desprezados, perseguidos pelo restante da sociedade. Então, esse entendimento amplia, né, a nossa capacidade de entender a parábola do bom samaritano, não é verdade? Lá também, na introdução, tem a explicação sobre quem eram os nazarenos, os publicanos, os peageiros, os fariseus, que são personagens muito citados no Evangelho. Tem explicação sobre quem eram os escribas, o significado do termo sinagoga, saduceus, essênios e terapeutas. Mas aí é muita coisa para a gente falar num vídeo de 20 minutos. Eu vou convidar vocês para dar uma olhada na introdução do livro. Caso alguém tenha pulado, volta lá, porque é muito bom. Quanto mais eu estudo a doutrina, gente, mais eu me admiro, né? Mais eu tenho certeza de que é a religião certa para mim, né? Espero que esses nossos minutos juntos tenham sido de utilidade, ajude, né? Principalmente que ele seja útil nos centros que não estão conseguindo realizar palestras virtuais pela dificuldade, né? Dessa tecnologia que a gente também está aprendendo a mexer. Então, algumas casas estão, né, já tem essa estrutura e estão conseguindo, mas outras ainda não. Que seja útil para todos. Na próxima sexta-feira, a palestra vai ser dada pelo Pedro. Nós vamos postar o vídeo. E aí, a cada semana, um membro da nossa equipe vai estar realizando este trabalho, tá bom? Se cuidem, né? Que esse tempo de reclusão seja também para que a gente, né, reveja, né, os nossos sentimentos. Nada de desespero, Deus está no comando, né? Jesus continua cuidando de cada um de nós, principalmente dos doentes. Então, façamos cada um a sua parte, né? Fiquem em casa, fiquem com Deus. Muito obrigada.